Olá, deusas! Mais um vídeo aqui no canal para você que deseja se especializar em cabelos com curvatura através do meu método Curvas em Linhas e Ângulos. Eu me chamo Gênesis Sulani e hoje eu preparei um vídeo super especial para você. Mas se você ainda não está inscrito aqui no canal, faz a tua inscrição e ativa as notificações para que você não perca mais nenhum vídeo. Hoje eu vou usar como referência para o corte a seco o corte shag, onde a gente tem uma maior distribuição de camadas, mas preservamos essa estrutura de comprimento. E hoje eu vou trabalhar fazendo corte a seco, onde através do meu método Curvas em Linhas e Ângulos, eu trabalho sempre analisando as particularidades do cabelo com curvatura, observando o fator encolhimento, a elevação e o caimento natural, a densidade e também a textura do cabelo, analisando o nível de porosidade e também os pontos de partida. E quais seriam os pontos de partida? Vou relembrar para você. É super importante analisar se na mesma cabeça você vai encontrar tipos de textura e curvatura diferente e também o tamanho do cabelo nas diferentes áreas. Por exemplo, o tamanho das laterais, da parte posterior, nuca ou acima do osso occipital. Esses detalhes são extremamente importantes antes de você definir qual a técnica de corte que você vai usar e também qual a proposta de corte mais indicada para o que a sua cliente está buscando. Se a sua cliente quer preservar mais do comprimento, mas quer ter uma maior distribuição de camadas, depois que você analisar todos esses detalhes, você vai definir o corte. Aqui a proposta é mostrar para você como fazer o corte a seco usando o shag como uma referência. Aqui a nossa modelo, ela já tem uma base de comprimento que ela quer preservar, mas se você observar, eu tenho uma estrutura que tem mais peso para esse cabelo. Aqui a intenção é trazer mais equilíbrio para essa estrutura, preservando esse comprimento e dando mais leveza para esse cabelo de acordo com a elevação e o caimento natural. Me acompanha nessa estrutura. Vou fazer a divisão, onde eu vou usar como referência a minha divisão em ferradura no topo da cabeça. Estou usando o cabo do pente para fazer toda a divisão. Use presilhas que vão te auxiliar nesse momento. Aqui eu vou fazer uma divisão em formato de meia-lua após a divisão em ferradura, onde eu uso o ponto mais alto da sobrancelha para construir essa divisão. Aqui, aproximadamente 2 centímetros, eu inicio a minha divisão em formato de meia-lua. Vou separar e aqui eu tenho o comprimento inicial para construir a base do comprimento. Observe as divisões. Primeira divisão em formato de ferradura e aqui em meia-lua. Eu deixo aqui aproximadamente 2 centímetros e inicio essa divisão. Agora eu vou começar fazendo a modelagem desse cabelo usando a técnica do corte a seco. Posiciono aqui a tesoura e vou preservar o comprimento. Para isso, eu vou manter essa estrutura e vou tirando apenas os fios que estão irregulares. Mas a intenção não é deixar essa estrutura de base mais curta do que o que ela já está. Vou fazendo uma limpeza muito suave com a modelagem livre.
É sempre importante analisar o tamanho do cabelo nas diferentes áreas da cabeça. No meu método, eu sempre friso bastante observar o tamanho da estrutura de base das laterais em relação à parte posterior. Então, aqui eu já tenho fios mais curtos que a parte posterior. Nesse caso, eu vou fazer um alinhamento apenas na diagonal para remover os fios que estão mais alongados. Então, eu venho fazendo essa limpeza muito suave e não vou diminuir o tamanho das laterais. Solto as demais camadas e continuo na minha limpeza muito suave para manter essa estrutura, porque eu quero preservar o tamanho de base já existente. Observa aqui, eu não tenho uma base tão curta, eu vou precisar equilibrar o tamanho dessas laterais. Faço a limpeza muito suave. Sempre observando o tamanho e vim trazendo equilíbrio para essa base. Base definida. As áreas mais curtas eu mantive o comprimento e apenas fiz a conexão da parte posterior com a parte lateral, tesoura na diagonal, sem diminuir mais essa estrutura. Na camada da meia-lua, eu vou soltar e vou começar a fazer a distribuição das camadas. Então, repetindo, eu fiz a base de estrutura, conectando muito suavemente a estrutura que já havia no comprimento às laterais que são mais curtas. Agora, eu solto a camada, a seção em meia-lua, faço a distribuição para observar o caimento natural. E observo o fator encolhimento e também o tamanho dessa seção. Faço a distribuição. E aqui eu vou continuar com a modelagem livre, apenas fazendo a conexão da parte já preservada do comprimento à parte posterior. A tesoura está posicionada na diagonal, porque eu não quero diminuir mais o tamanho dessa seção posterior. Então, aqui eu vou fazendo a conexão, removendo apenas os fios em excesso. Continuo com a tesoura na diagonal. E faço a conexão. Mantendo toda essa estrutura. Agora que eu mantive o comprimento, fiz a conexão da meia-lua com a estrutura de base, eu vou soltar a área do topo para trazer mais leveza e fazer mais camadas. Agora, vocês conseguem perceber esse peso onde a gente não tem camadas que valorizem o volume natural
levando para a proposta do corte shag. Agora, eu vou começar definindo a estrutura dessa camada a partir do topo. Vou separar usando o pente, o cabo do pente, e vou definir um tamanho para essas camadas. Vou tirar aqui aproximadamente 2 centímetros. Se na sua cliente ela tiver um fator encolhimento diferente no topo, fios que não têm um fator encolhimento tão acentuado, você pode tirar um pouco mais. Por isso que é importante analisar o fator encolhimento. Vou remover, fazendo a definição aqui do tamanho, e vou usar agora essa camada como estrutura para definição e conexão dessas camadas do topo com a parte posterior. Mesmo na modelagem livre, eu vou trabalhar com elevação aqui a 90 graus. Faço a elevação, usando sempre a última mecha cortada como referência. Aqui está minha mecha guia de referência. Observa a construção dessa leveza. Mesmo fazendo o corte a seco, eu estou trabalhando usando linhas e ângulos. Meu ponto de referência está aqui. Vou fazer agora do outro lado. Observem que na estrutura de base eu trabalhei apenas com a modelagem livre, mas agora estou trabalhando por seção. Separo cada seção numa vertical, elevo a 90 usando a minha mecha referência. Observe que esse formato vai sendo construído, ele vai ganhando mais leveza, distribuição das camadas, mas mantendo essa estrutura do comprimento. E toda aquela camada de peso foi removida. Minha última seção, uso minha mecha guia como referência. Distribuição das camadas construídas. Agora vou trabalhar a parte frontal. Aqui ela já tem uma estrutura de franja, onde eu vou apenas fazer a conexão com a parte lateral. De acordo com o tamanho da franja, que já foi definido, agora eu vou construindo de forma livre, mas também com muita naturalidade, apenas para fazer uma conexão suave numa diagonal. Sempre posicionando a tesoura na diagonal.
E agora sim, eu trabalho de acordo com a elevação natural dos fios e removo apenas o que está em excesso. Base do comprimento mantida. Camadas, observa a leveza agora e toda a estrutura do comprimento que foi mantida. Claro que dentro da proposta onde você tem um cabelo que tem mais volume, que tem mais densidade, o cabelo que tem um fator encolhimento mais acentuado no topo ou menos acentuado, vai te dar um efeito completamente diferente de um cabelo ondulado ou de um cabelo liso. A proposta aqui é você usar a referência de um corte e trazer essa referência para a realidade, para as particularidades naturais do cabelo da sua cliente. O método curvas e linhas e ângulos, o método que eu desenvolvi é exatamente para que você trabalhe as referências, para que você possa usar sua habilidade criativa, desenvolvendo, personalizando um corte específico para sua cliente dentro das particularidades do cabelo dela. Dessa maneira, fica mais fácil para que você possa criar e que o cabelo da sua cliente tenha um formato que se adeque sim às particularidades do cabelo dela. Vamos agora para a finalização e você vai ver o resultado final daqui a pouquinho. Resultado final do nosso corte a seco, onde nós usamos o corte shag como referência, trabalhando dentro das particularidades do cabelo. Você pode fazer o shag em cabelo crespo, cacheado, ondulado e você sempre vai ter um efeito diferente. Mas você pode usar essa referência. Então olha só que volume maravilhoso, a leveza dessas camadas, olha toda essa estrutura de comprimento que foi mantida, mais o volume natural super valorizado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, você pode também compartilhar e se você ainda não está inscrito aqui no canal, faz a tua inscrição e ativa o sininho para que você não perca mais nenhum vídeo. Até a próxima aula!